Política, ditadura militar, o papel da imprensa, a relação política e mídia no Ceará. Estes são alguns dos temas abordados em um dos momentos mais importantes da história política do Estado. Me refiro ao tempo dos coronéis. Esse é o título do livro lançado pelo jornalista J. Ciro Saraiva, que retrata um dos momentos, repito, de maior importância, dependendo do observador, do ponto de vista do observador, para o bem ou para o mal, para o Estado do Ceará. E os personagens, em geral, citados nessa longa e bem contada história, grande parte desses personagens está aí, como testemunha ocular, como diria o locutor de rádio. Este é um dos aspectos mais importantes, repito, para a construção e para a formação do que é o Estado do Ceará hoje, tanto sob o ponto de vista político, como sob o ponto de vista econômico. Mas, principalmente, nos mostra, revela qual o verdadeiro papel da imprensa, repito, nesta relação política e mídia no Estado do Ceará, com o estamento, de um modo geral, que, ao longo desses quase 400 anos, manda nesse Estado. E para discutirmos as várias vertentes desta época da política cearense, o tempo dos coronéis, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores. Os professores Rui Martinho Rodrigues, historiador, conhecedor da política do Estado do Ceará e do Brasil. O cientista político e também professor Francisco Moreira, que também integra a nossa equipe e semanalmente está conosco aqui. E um convidado muito especial, o jornalista J. Ciro Saraiva, autor do livro No Tempo dos Coronéis, sobre o qual nós vamos aqui nos debruçar para tentar entender um pouco melhor este período da história. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você, assinante, ligou agora, o programa recebe hoje como convidado, para discutirmos um dos momentos mais importantes da história política do Estado do Ceará ao longo dos seus 400 e poucos anos, o jornalista J. Ciro Saraiva, autor do livro No Tempo dos Coronéis, que retrata, como disse, um dos momentos mais importantes da história do Estado do Ceará, não só protagonizada pelos três personagens que dão título ao livro, mas fundamentalmente por todos os atores envolvidos nessa relação durante esse período. Para discutir com o jornalista Ciro Saraiva, nós temos as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os professores Rui Martinho Rodrigues e Francisco Moreira. Ciro, muito obrigado pela sua presença, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Você que eu tenho o privilégio, se o assinante me entende, de dizer que é um dos culpados por eu estar hoje aqui nessa cadeira como jornalista e falando para você, assinante. Eu me sinto muito feliz, Arnaldo, de estar aqui e de algum modo, haver contribuído para com essa sua carreira que eu acho exemplar, estimulante para quantos se iniciaram no jornalismo. Com relação ao livro, eu queria lhe dizer o seguinte: este livro faz parte de uma tríade de 3 livros. Os assuntos que são abordados neste livro não se esgotam nele. Tanto é assim que, dentro de mais alguns meses, estaremos lançando outro livro, segundo, que é Antes dos Coronéis. E esse Antes dos Coronéis, ele vai abordar exatamente a fase pregressa, que vai de 1947 a 1958, sem esquecer de incluir numa segunda parte novas histórias, novos episódios do tempo dos coronéis. Professor Rui, todos nós aqui lemos, nos saboreamos com a leitura do livro do J. Ciro
não só pela riqueza contida nos temas abordados, mas pela leveza do texto, que, como deve ser um texto jornalístico, é muito estimulante a que a gente leia e vá até o fim. Qual é, na sua percepção como historiador, portanto, cuja tese de doutorado que defendeu na Universidade de Pernambuco sobre a história política do Estado do Ceará, quer dizer, esmiuça grande parte do que aqui está. Qual é, na tua percepção, quer dizer, o que é mais importante para nós entendermos o que somos hoje, do ponto de vista da política, da economia e da própria, quer dizer, cultura, de um modo geral? Bom, pode-se olhar um livro sobre dois aspectos. Ele tem a forma e tem o conteúdo. A forma do livro No Tempo dos Coronéis é a que você já descreveu bem, é uma leitura leve, agradável, a gente tem gosto de ler e tem dificuldade de interromper a leitura, se não der para ler de um fôlego, porque é uma obra que tem uma certa extensão. Com relação a conteúdo, ele se destaca primeiro por ter as fontes sempre explicitadas. Ele é um jornalista, mas ele fez um trabalho que lembra o trabalho de um historiador. Ele está sempre citando as fontes das informações que dá. E o faz de uma maneira muito explícita. É uma obra de uma franqueza rara na nossa bibliografia local. Além disso, ele estabelece as conexões entre o poder político e a imprensa, o que é uma coisa que tem uma enorme importância, porque o público precisa conhecer a dinâmica que move essa relação. Então, acho uma obra muito esclarecedora nesse sentido. No Brasil, nós temos, e para ser educado com o assinante, o que eu chamo de uma relação, quer dizer, malsã entre a política e a indústria da comunicação. Isso eu falo no plano geral, porque quanto maior é o centro de decisão, né, maior é a promiscuidade nessa relação. Estão aí as CPIs, os escândalos pululando, e se basta olharmos a nossa história recente da democracia, para a gente ver como é que essa relação se dá. E, obviamente, que no estado do Ceará não seria exceção. Moreira, você como cientista político aqui da nossa roda, qual é, na tua interpretação, a importância não só do resgate da história desse tempo, mas, fundamentalmente, a participação dos três personagens, no caso, os coronéis, César Carlos, Virgílio Távora e Adalto Bezerra, para o contexto da política do que somos hoje? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer da minha felicidade de estar com o Ciro hoje aqui, né? Quer dizer, eu tinha falado, quer dizer, nós estamos aqui hoje entre amigos, né? O meu primeiro contato com o Ciro, por incrível que pareça, foi numa reportagem que ele fez lá nos idos dos anos 80 sobre a União pelo Ceará, que foi quando eu me interessei pelo tema, né? Me interessei pelo tema, eu li ele, se eu não me engano, uma série de 3 grandes reportagens de páginas inteiras, em que ele colocava mais ou menos essa temática, né, como sendo assim uma espécie de engodo, né, ao eleitor cearense na época, né? Para o assinante mais jovem que está nos vendo agora, a União pelo Ceará é um momento da história política em que o DN e PSD se unem e faz de Virgílio Távora, então, coronel, o primeiro governador, né, dessa tríade aí. Pois é. Então, o Ciro, ele tem um conhecimento profundo dessas relações, como é que essas relações se deram, né? Então, o livro traduz, de certa forma, como já colocou o Rui, né, esse conhecimento que ele tem, sem ele abandonar um aspecto importante no trabalho dele, que é a questão da busca, da citação das fontes. Coisa hoje, né, que às vezes até alguns historiadores que relegam, às vezes não têm o cuidado, né, com a questão das fontes como ele tem. Ele tem uma preocupação de citar. Se você, o historiador da política cearense, que lê o livro do Ciro, vai ter uma fonte importante, não só, né, o livro em si, mas como ele remete, né, a aspectos importantes da história do Ceará. Esse período é um período extremamente rico e eu acho que ainda inesgotado. Você concorda comigo, Ciro? Concordo. Né? Porque tem coisas que precisam ser aprofundadas, né? O caso do próprio coronel Virgílio Távora, né, um dos 3 coronéis e talvez um dos políticos, na minha visão, mais importantes do Ceará
nesse contexto histórico dos anos de 47 para cá, certo? Um personagem que, na verdade, atravessou a história do Ceará. Né? Que dá, assim, vamos dizer assim, contribui com elementos fundamentais na estruturação do que é o Estado do Ceará hoje. Por isso que diz que, dependendo do ponto de vista do observador, para o bem e para o mal, quer dizer, o Ceará não seria o Estado do Ceará de hoje sem essa participação. Por isso, Ciro, eu quero retomar o eixo da discussão na perspectiva da interpretação dos fatos, porque o seu livro, pelo que eu pude depreender da leitura, quer dizer, para além dos fatos históricos em si, você nos municia, nos oferece, quer dizer, uma gama de informações nas conexões citadas pelo Rui, que nos permite, portanto, entender o que somos sob o ponto de vista político nesse instante. Para você, já que é o autor, quem foram esses coronéis nesse aspecto da construção do Estado? Eu queria primeiro aduzir aqui ao que diz o Moreira, que este livro não esgota de modo algum, ele apenas arranha as personalidades que devem ser melhor estudadas no futuro. Nós próprios nos encarregaremos de acrescentar mais informações a respeito de Virgílio, de César, de Adalto. A propósito, Adalto Bezerra é muito poupado neste livro, mas eu espero ter a oportunidade de acrescentar mais algumas informações. Quanto à sua pergunta, que é sobre... Eu gostaria de você repetir. Para além dos fatos históricos, né, eu disse que as conexões que você faz ao citar esses fatos nos permite, quer dizer, ao leitor, de um modo geral, mas sobretudo nós que estamos na academia, fazermos uma interpretação e entendermos, quer dizer, o que somos do ponto de vista da nossa cultura política e enquanto sociedade no Estado, a partir dessas conexões a que você menciona. Então, quem foram, sob o ponto de vista do J. Ciro Saraiva, autor deste livro, os coronéis? Os 3 coronéis foram homens que governaram o Ceará, cada um com a sua característica, né? Eu acho que, por exemplo, Virgílio Távora era um homem conhecedor de tudo aquilo que, vamos resumir, onde estavam as pedras. O Adalto Bezerra é um governador que vem depois, na seguida depois dos coronéis, depois do Virgílio, ele assume assim um papel acessório, entendeu? Mas também na mesma linha do Virgílio Távora. E o César Carlos, que chegou aqui, como diz bem o Rui, que ele veio aqui para acabar com os coronéis, quer dizer, para implodir o Virgílio. Depois ele encontrou algumas dificuldades, ainda começou a brigar processar o Chagas Vasconcelos, o líder do PMDB, e processou até vereadores do interior, como é o caso do vereador de Pacatuba, né? E afinal ele acabou ministro, né? Mas teve uma liderança muito assim, rápida, né? E errou pelo veso de falar demais. Ele costumava dizer aquilo que ele pensava, ele dizia logo como se aquilo tivesse acontecido. Então, no conjunto, os 3 coronéis representaram um tempo que passou. Agora, se esse tempo pode voltar, eu acho difícil que o tempo não volta, mas vamos continuar examinando o curso da história. O Moreira estava comentando que esse período ainda não está bem estudado. O Maquiavel dizia que para contemplar a montanha, a gente tem que se afastar um pouco dela na planície. Né? E esses personagens e esse momento têm a dimensão de uma montanha. E é preciso uma certa distância para a gente ver a montanha. Eu acho que está chegando a época desses estudos e o livro vem no momento oportuno, porque estamos nos afastando do período. Então, 2 dos coronéis já faleceram.
E só tem um, e esse ainda tem alguma participação na política, mas muito discreta, né? E aí isso facilita, isso propicia um estudo. Porque as pessoas já não estão, os depoentes, os informantes, já não estão praticando uma seletividade tão grande, uma autocensura tão grande quando prestam as informações. Além disso, os desdobramentos da conduta desses homens públicos pode ser melhor avaliado, porque agora nós já conhecemos o desdobramento dessas atitudes. É como o teu estudo do impeachment. Quem lê o que o Maierovitch, o homem lá da transparência, o Abramo, diz do impeachment em 92, Cláudio 93, e compara com o estudo que você fez, você vê que faltou ao Abramo a visão dos desdobramentos do impeachment para melhor avaliá-lo. Agora não, agora o Ciro tem condição de fazer um estudo do período conhecendo os desdobramentos da política. Ou seja, o tempo fez com que o Ciro se afastasse da montanha para poder falar, tem uma visão mais paralelo, clara, exato, Não, com você. Eu realmente me afastei. Eu passei mais de 15 anos afastado, examinando todas essas coisas, para não emitir uma opinião viciada, uma opinião que representasse aquele pensamento que eu tinha na época que eu trabalhava no governo. Porque o que eu pensava sobre era diferente. Meu pensamento é hoje. Se afastou da montanha, a visão do todo é outra, né? Mas é interessante. Recentemente eu estive conversando com o Ciro e a gente, falando desse período, a gente sempre fala dos coronéis, né, pelo fato de deles terem marcado, a gente esquece de um governo que foi praticamente, do ponto de vista político, inexistente, né? Quer dizer, ele passou em brancas nuvens e a gente continua esquecido dele, que é o governo do Plácido do Castelo, que é o que inicia esse período, né? E a gente... né? Não, porque sim, na verdade ele é o que consolida o primeiro governo militar, né? Do regime militar. Ele é civil, né? Mas talvez, no contexto, né, ele talvez viesse para assentar justamente os interesses na época. Ele não chegou nem a tenente. Quem era o coronel da época era o Paulo Sarazate. Perfeito. Ele foi indicado pelo Paulo Sarazate. Saiu do bolso do colete do Paulo Sarazate e o Paulo Sarazate logo em seguida adoeceu e desapareceu como liderança, né? Faleceu e desapareceu como liderança política no Estado e deixou o Plácido órfão. Olha, eu lhe digo uma coisa, eu digo aqui para vocês e para os telespectadores, ninguém teve mais poder no Ceará do que Paulo Sarazate. Segundo a dona Albaniza, Sarazate me informou e eu publico isso no livro, o Sarazate teve a oportunidade de indicar 7 governadores do governo do Castelo Branco. Eu não sei se ela exagerou, mas ela deu a entender que ele teria indicado os governadores de São Paulo, que nesse caso vai cair em Laudo Natel, né? Na Bahia, que vai sair Antônio Carlos Magalhães, e no Maranhão, que acaba contemplando o Zé Sarney. Eu acrescento, eu não sei se Dona Albaniza exagerou no amor, no carinho, na admiração que ela tinha pelo marido, mas o fato é que ela disse isso. E me disse isso porque eu lhe perguntei se o Plácido Castelo tinha sido realmente por ele. E ela me respondeu, olha, se ele tinha o poder de indicar 7 de outros estados, por que não indicaria do governador? Bom, ele exerceu uma influência muito grande também sobre a Constituição de 67. Também. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo, que a produção já nos avisa que nosso tempo se esgotou. E quando eu voltar, eu quero retomar essa discussão na perspectiva daquilo que me chama muito a atenção aqui no livro, Ciro, e tomando aqui emprestado do Rui, na franqueza com que você coloca, que é a relação, quer dizer, política e mídia no estado do Ceará, onde Ciro Saraiva é o personagem muito importante nessa relação, porque estava no front, digamos assim. No olho do furacão. Do furacão. E com a capacidade, o valor profissional e tudo que tinha, realmente liderava um segmento muito importante. Mas isso nós vamos discutir de forma mais detalhada no próximo bloco. Um instante só e a gente volta.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante, nós temos hoje a participação do nosso convidado, o jornalista J. Ciro Saraiva, que acaba de nos entregar o livro Nos Tempos dos Coronéis, que retrata um dos momentos mais importantes da nossa história política no Ceará. E para debater com o J. Ciro Saraiva, nós temos as participações dos professores Rui Martinho Rodrigues e Francisco Moreira. Ciro, eu queria colocar agora um tema para que vocês discorressem, que é o papel da imprensa em todos esses episódios, na perspectiva da relação política e mídia, né, com o poder político e mídia, obviamente, no estado do Ceará. Porque eu costumo dizer que, sendo educado com o nosso assinante, essa é uma relação malsã. Na verdade, é uma relação promíscua. Isso é da história. É só nós nos lembrarmos dos últimos episódios da democracia brasileira, da recém-democracia brasileira, que nós vamos, todo leitor minimamente crítico. No estado do Ceará, você, nesse caso aqui, é uma figura com dupla importância. Como observador, como analista, o historiador, mas também como o protagonista, porque você foi um dos mais atuantes jornalistas do Estado, passou pelas mais importantes redações desse Estado e certamente tem uma visão muito particular desse fato. Para você, como é esta relação no Estado do Ceará, nesse período? Olha, a relação entre imprensa e governo sempre foi historicamente muito difícil. E é natural que seja assim, porque o governo representa um poder, enquanto a imprensa representa a fiscalização desse poder. Então os jornalistas, que são verdadeiramente jornalistas, eles estão imbuídos da necessidade do poder da imprensa de fazer oposição. Enquanto o governo não pode aceitar a oposição, porque é da sua característica, né, exercer o poder, sem limitações. Então, o que é que eu tenho a dizer com relação à imprensa do Ceará e ao governo do Ceará? Realmente você diz muito bem, eu tenho uma situação muito difícil, porque jornalista pinçado de uma redação de jornal, eu fui para um cargo que competia exatamente em estabelecer essa relação, uma negociação. É negociação. No meu tempo era negociação entre a imprensa e o poder. Como é que se dava essa negociação? Em termos de publicidade, se o jornal precisava de uma página, muitas vezes precisava de um caderno, vejam bem, vou repetir. Se ele precisava de uma página, muitas vezes precisava de um caderno, ele tinha que se dirigir a mim. Então, ele falava comigo, exercia a Secretaria de Comunicação, e aquilo era examinado. Não necessariamente atendido em cima da perna, não. Mas ganhava-se tempo, reduzia-se a pretensão, mas sempre se encontrava uma forma de que governo e imprensa se dessem bem e que as coisas, qualquer problema com relação àquele fato fosse contornado. Como é que se dava? O que é que o governo esperava da imprensa? Esperava não outra coisa, vamos ser sinceros, que a imprensa tratasse bem a ele. O governo estava comprando a opinião da imprensa? Não estava comprando a imprensa, mas estava esperando que a imprensa tratasse o governo com simpatia. Bom, ouvindo o Ciro Saraiva, assinante, nunca mais leia jornal como você lia até agora. Mas eu acho que o Ciro coloca uma coisa, como rato de jornal,
né? Aquele cara que gostou, sempre gostou da fonte, de jornal como fonte, né? Você percebe os jornais, uma mudança radical nos jornais, né, do ponto de vista histórico, né? Quer dizer, antigamente os jornais, eles tinham uma posição política definida, né? A partir de determinado momento, quando eles se tornam empresa, aí essa coisa começa a mudar. Acho que o Ciro viveu essa experiência. É verdade. Né, viveu essa experiência. Quer dizer, o jornal tinha um perfil político, né? E você identificava esse perfil na leitura do jornal, né? E a mudança que vai ocorrer, o jornal reflete isso. Então, quando ele coloca assim, é um processo de negociação, né? Eu acho que se coloca dessa forma mesmo. Quer dizer, há uma mudança, né, no tratamento que a própria imprensa começa a dar ao governo, né? E também essa relação, ela se modifica, né? Porque, por exemplo, em determinado momento, você percebe claramente como essa relação é uma relação ideológica, de ideias. Você comunga ideias com o governo. E muitas vezes faz a defesa do governo, né, independente de... Agora, nesse aspecto de fazer defesa de governo e tal, o Ciro foi muito detalhista ao descrever as relações do poder político com as redações dos jornais, citando inclusive nomes, daí a franqueza que eu me referi do livro, que eu não conheço outra obra que cite tantos nomes assim, com tanta clareza. Mas a imprensa tem uma outra face, que é a dos gabinetes dos presidentes ou diretores da empresa. Uma coisa é a relação com as redações, outra coisa é a relação com a empresa. E isso você ainda vai abordar no outro livro, ou você não teve tanto acesso a esse outro aspecto? Eu já abordei, quando eu conto lá que um diretor de jornal se dirigiu a mim, dizendo que não poderia viver sem os 20 milhões do Estado, eu quis exatamente responder por antecipação essa sua pergunta. Porque o cidadão chega lá e diz, olha, secretário, eu não posso viver sem os 20 milhões. Eu não sabia nem que isso existia. Eu estava chegando na secretaria. Foi aquele episódio ali que eu botei a mão na cabeça e fui falar com o governador. E o governador já passado na casca do alho. Mas isso é um episódio isolado ou isso era... Não, era eu não... Era um fato isolado? Sim, se esse não, episódio não é um fato isolado, porque logo em seguida, a outra parte mais importante da história, né? Outro segmento jornalístico, aí vai me procura para que, vamos fazer o seguinte, nós não queremos nem que você dê dinheiro, basta que você não dê dinheiro do lado de lá. Quer dizer, como uma forma de eliminar o concorrente. Uhum. Então, na periferia, vamos dizer assim, nos veículos menos importantes, então é claro que as solicitações eram de menor importância, eram de coisas até que poderiam ser tornadas necessárias para, afinal de contas, o governo precisava, como precisa de divulgar e tal. Mas você viveu não só a intimidade da imprensa, viveu a intimidade da política também. E hoje se fala muito em corrupção. Mas na época, qual era o grau de corrupção da política na época? Porque eu olho assim para o período anterior ao dos coronéis e eu vejo, por exemplo, homens públicos que estiveram nos mais altos escalões da República, que presidiram a Comissão de Orçamento do Congresso e não fizeram patrimônio. É verdade, isso é do Ceará, né? Os homens passavam a vida inteira na política, exerciam enorme influência na política e não faziam patrimônio. Isso mudou muito. Eu acho que com relação aos governos, eu acho que quem pode melhor responder como é que fica, se houve corrupção. Não, acho que o Tribunal de Contas nunca deixou de aprovar as contas dos governos, né? Particularmente com relação a gastos com publicidade e tal. Não sei de nenhum secretário de comunicação ou assessoria, ou quando a parte de imprensa era subordinada à Casa Civil, que tenha respondido por isso. Eu acho que não tem nenhum problema a esse respeito a assinalar. Qual foi? Você disse que ao receber a proposta de um determinado diretor de jornal, de que o jornal não poderia viver sem os 20 milhões de faturamentos do governo do Estado, você se espantou, até porque eu imagino que, como jornalista que eu
privo da amizade desde muito tempo. Eu nunca ia falar desse jeito. Você certamente se espantou, até porque a sua referência monetária estava na casa, no máximo, da centena. E aí nós estamos numa referência de um padrão monetário que vai para a casa dos milhões. E isso espanta qualquer um de nós, profissionais de imprensa. Eu já estive também sentado na cadeira de secretário de comunicação quando fui da Prefeitura de Fortaleza, no governo Ciro Gomes, e tenho mais ou menos essa experiência que você passou. Você espantado, estupefato com aquela cifra, porque, repito, não fazia parte do seu padrão monetário, da sua referência monetária. Quando você foi ao governador, qual foi a levar essa proposta? Como é que o governador reagiu? Foi muito engraçado, porque eu ia todo tenso, né? Eu ia tenso, com aquele problema na cabeça, né? E disposto de sair do doutor Manuel. Eu gostaria, que isso aconteceu no governo do doutor Manuel de Castro. Então, ele disse, doutor, eu gostaria de... O senhor fica com a sua secretaria, porque eu sou incapaz de resolver esse problema. Disse, rapaz. Aí ele disse assim, que é isso, rapaz? Como é que ele disse? Ele disse, que é isso, patrão? Está querendo correr com a cela? Aquela linguagem dele, né? Está querendo correr com a cela? Isso é apenas o começo, e era realmente o começo. Agora só que eu me habituei, né? A gente não se habitua com o que é ruim. A convivência leva... E tal. Né, facilita. Eu queria acrescentar um episódio. Sim. Eu queria acrescentar isso aqui. E essa relação de imprensa com o poder. Já houve diretor de jornal aqui que foi morto, até por um juiz. Juiz de direito, chegou na redação, penetrou, faltava 20 para 8 da noite, o diretor estava redigindo o editorial e ele deu um tiro nele. Esse é da Gazeta de Notícias. É da Gazeta de Notícias, aconteceu com o Antônio Drummond. E isso por quê? Porque ele queria o emprego que o Antônio Drummond tinha no governo do Estado, que era de procurador fiscal. E ele estava pleiteando do governador, entendeu? Esse cargo para ele. E parece que o governador disse, olha, você eliminar o Antônio Drummond. Ele foi lá e matou o homem. Resolveu. Eu vou publicar isso no próximo livro que eu estou publicando. Porque eu estou fazendo 2 livros. Eu estou fazendo Antes dos Coronéis e estou fazendo um segundo livro, um terceiro livro, que é um jornal e 7 jornalistas. Um jornal é o famoso jornal do Bonaparte P. Maia. E os 7 jornalistas são Antônio Drummond, né? E outras figuras importantes. Jada de Carvalho. Demócrito Rocha. Rocha. Isso para completar a trilogia, portanto. Aí é só sobre a imprensa. Só sobre a imprensa. Só sobre a imprensa. O outro livro que completa a trilogia é Depois dos Coronéis. Depois dos Coronéis. Esse jornal que ele está fazendo referência é um jornal que teve vida curta, mas é um dos jornais assim mais bem feitos que eu já vi, que foram mais bem feitos no estado do Ceará, né? É esse jornal. Introduziu inovações técnicas. Sim, fantásticas. Tá entendendo? Quando você abre o jornal, você percebe claramente a mudança do ponto de vista da diagramação, da forma. Eu acho que ele vai abordar. O jornal. O jornal que era do João. É porque nessa época os políticos fundavam jornais para fazer política eleitoral. A propósito desse gancho, eu queria então ouvir o Ciro sobre isso, que vocês abordam aí o aspecto, sobretudo Moreira, de quando nós tínhamos, vamos chamar assim, uma imprensa engajada. Ou seja, você sabia que o jornal da igreja, qual é o lado que ele defendia, você sabia o que a Gazeta defendia. E aí o Moreira aborda o aspecto, a pretexto de uma modernização, uma mudança nesse comportamento editorial, premido pela visão empresarial dos jornais. Do meu ponto de vista, isto só piorou essa relação, na medida em que, quando um jornal, o Gazeta de Notícias, defendia, por exemplo, a UDN, estou citando aqui só um exemplo, e o da Diocese defendia o PSD, a população tinha o direito e a clareza de saber que interesses cada um desses jornais defendiam. Com essa pseudo-modernização e empresarialização da mídia, isso não ocorre, porque os jornais se travestem a pretexto de fazer jornalismo e ninguém sabe efetivamente qual é a opinião pública, mas sabe qual é a opinião dos bastidores, né? E aí, Ciro, qual é a tua interpretação? Na primeira eleição que se dá no Ceará em 1947, quando ocorre
a disputa entre Faustino de Albuquerque e o general Onofre, Muniz Gomes de Lima, a gente vê isso claramente porque o jornal O Povo toma uma posição ao lado do Faustino. Até porque o Sarazate era da UDN e tinha sido ele um dos ardorosos defensores do Faustino. E a posição do jornal O Estado é do PSD, porque o Estado pertencia ao PSD. O Nordeste ficou com o jornal O Nordeste, que era da arquidiocese, ficou com o general Onofre também, porque se dizia que o Faustino era apoiado pelos comunistas. Né? É. O Correio do Ceará e o Itário, que era do Diário Associado, esses ficaram assim, esperando que a linha do Chateaubriand. Qual era a linha do Chateaubriand? Olha, apoia os dois, que é para poder entrar o caixa do lado de cá e do lado de lá. Então, essa coisa era muito visível. Muito visível. E agora, hoje em dia, é como você diz, a coisa fica muito... camuflada. Camuflada, fica com essa colocação que o Moreira deu. A coisa está muito empresarial. Né? Os interesses econômicos são muito maiores nessa relação direta com o poder político, entretanto, inconfessáveis. E aí você não sabe o que é que nesse pensa. Ponto, quem não tinha espaço político, cria um jornal. Que é o caso do Olavo Oliveira, que criou o Democrata, né, para fazer campanha, porque como ele não tinha espaço nos jornais, ele cria outra coisa, viu, Arnaldo? Outra coisa é que, antigamente, as campanhas tinham como seu cenário maior os jornais. Com o avanço, eles passaram para a televisão. Deixa eu fazer mais um intervalo, Ciro, que a produção já nos avisa que nosso tempo aqui se esgotou. Quando voltarmos, eu vou retomar essa discussão, nessa relação, inclusive falando um pouco, eu queria que você falasse um pouco sobre a folha, digamos, que o poder político mantinha para a imprensa. Mas isso nós vamos discutir, retomando a posição da imprensa e essa folha nessa relação, no próximo bloco. Um instante só e a gente volta. De volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense, hoje com a participação do jornalista J. Ciro Saraiva, autor do livro No Tempo dos Coronéis. Participam dessa discussão os professores Rui Martinho Rodrigues e Francisco Moreira. Eu queria retomar a discussão dessa relação política e mídia no Ceará, a partir desse gancho sobre o engajamento dos veículos que eram criados para defender candidaturas específicas, veículos que já existiam, sobretudo os jornais, porque essa é uma época em que a televisão, jornal e o rádio, porque sabe que a televisão ainda dá apenas os primeiros passos, não tem a importância que tem hoje. E eu disse que essa era uma época que pelo menos permitia que a sociedade soubesse que interesses determinados jornais estavam a defender. E hoje, com o aspecto empresarial, você não sabe que interesses são defendidos para além do interesse econômico puramente. Essa relação continua, os valores são muito maiores, mas não se sabe que linhas políticas nenhum deles tem. Isso em termos de Ceará. Fazer justiça aqui no plano nacional há uma única revista semanal, a Carta Capital, do Mino Carter. Que a Carta Capital abre editorial, defendeu abertamente a candidatura Lula, não escondeu, diferentemente de Veja, de Época, enfim, das outras empresas. Mas acontece no tempo presente, Ciro, com o rádio, o que acontecia com os jornais. Se nessa época se fundava jornal para defender interesses políticos e às vezes até candidaturas específicas, a proliferação de emissoras de rádio hoje, em todo o interior do Brasil, vamos nos reter aqui ao Ceará, onde 90% ou 95% se encontram nas mãos de políticos, reedita essa fase dos jornais.
que é para defender puramente candidaturas de deputados estaduais, prefeitos, vereadores. É só a gente fazer uma pequena... Aí o rádio, né? O rádio, é. Mas isso aí vem desde o governo Sarney, né? Desde o governo Sarney que houve a emissão, a distribuição de Massiva, né? massiva de rádios para políticos, para políticos, O de ministro todo das tipo. Comunicações era Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães. Eu conheço aqui, nós temos um companheiro aqui que ganhou uma emissora, né? Um jornalista. Salvo engano, o Lustola da Costa também ganhou uma emissora. E eles ficaram assim sem saber o que fazer. E um deles, que é esse primeiro que eu cito, acabou vendendo para a TV Cidade. Eu acho que é o Atlântico Sul. O jornalista, a pessoa que ganhou foi o Ayrton Rocha, que é uma pessoa muito boa, muito conhecida dos meios publicitários, e que foi, no passado, aquele garoto, Pequeno Ayrton. Né? Ele ganhou do Sarney, que era amigo dele, uma rádio. Então, naquele tempo, isso tudo ficou muito fácil, né? Agora, hoje é uma proliferação por causa das mudanças tecnológicas, né? Esse é um tempo, Ciro, da imprensa engajada, que era melhor ou pior do que esse tempo hoje disfarçado? Isso aí é um pensamento que só pode responder cada um quem responde. Você, eu não sei. Você como jornalista, olhar, né? você não esqueça que você está sempre na condição de jornalista, embora você afastado das redações, mas você foi meu mestre, então, como jornalista, você tem, obviamente, que uma opinião. Não, tem muita rádio no interior, né? Tem algumas fazendo o que pode, né? Mas o rádio no Ceará caiu muito, né? E a Folha do Palácio, como era assim chamado. É um assunto que realmente... Que é aí onde nós descemos a relação para a redação. Nós falamos até aqui da relação do empresário com o governo, que pedia 20 milhões, o outro vinha pedir 30, o outro vinha e disse, rapaz, não dê nem 20 para ele, nem 30 para ele, deixa tudo zero. Né? Aqui eu gostaria de chamar a atenção do telespectador, porque neste livro aqui, que é o primeiro, No Tempo dos Coronéis, eu cito aqui a história da Folha. Essa história da Folha é uma história que foi dito que o governo Gonzaga Mota tinha demitido 300 jornalistas. E essa história foi muito mal contada. Porque, como eu digo aqui também, se tivesse demitido 300 jornalistas, naturalmente que o sindicato da classe iria ir buscar um ressarcimento, e isso não houve nada disso. Não houve nada disso. A verdadeira história da Folha começou a ser contada neste livro. Quando eu disse que a tal Folha, que era nada mais nada menos do que um prolabore para o jornalista que o governo quisesse contemplar, essa Folha começou em 1958 no governo do Pascoal. Eu fiquei devendo ao leitor a prova disso. E eu vou dar essa prova no segundo livro aqui, Antes dos Coronéis, que está lá, eu vou publicar a relação dos jornalistas que em 1958 recebiam pelo Palácio. Não vou fazer isso de modo próprio, não. Não é que eu tenha me preocupado, não, em achar isso aí, não. É que, fazendo as minhas pesquisas, eu encontrei no Diário do Povo, jornal do Jardim de Carvalho, um debate que tinha havido entre Padua Campos, que era jornalista, e Aquiles Pérez Mota, que era, por sinal, jornalista também, e genro do Jardim de Carvalho. Então, os dois se pegaram na Assembleia, não sei por que razão, o jornal não detalha. Eu sei que desse choque saiu o negócio da Folha, e que no outro dia foi publicado pelo Diário do Povo, até de uma forma impiedosa. Que ele publicou lá, os picaretas da Folha da Imprensa. Eu eliminei esse título, porque não me convinha, não tinha nada a ver com isso. Né? Que era bem típico da linguagem que o Jader usava. Exatamente, tem uma questão de ética também. Que eu também não estou aqui querendo ser algoz de ninguém. Palmatória do mundo, não. De jeito nenhum. Eu estou me limitando a divulgar um dado que é histórico. Entendeu? E tem nomes ainda que estão vivos.
Não vou acrescentar nenhum. Quem quiser que vá atrás do livro. Mas são aí uns 36. Né? São 36 livros, 36 pessoas no momento. Acrescentando que os políticos foram em cima, naturalmente, da Casa Civil, devia ser Casa Civil, e também procuraram e conseguiram empregar alguns seus familiares na tal folha de imprensa. A folha de imprensa, assim, fica bem esclarecido, se tiver 36 nomes lá, mais ou menos, não são 36 jornalistas. Na folha da imprensa tinha alguém que não era da imprensa. Da imprensa, exatamente, não era da imprensa, era sobrinho de deputado. Então me lembro que tinha lá, não sei o quê, aos tragédios, fazendo me lembrar que era parente do coronel Austragésio, não sei se era. Com esse sobrenome. Maria Lima Rodrigues devia ser. Mas aí, dentro dessa perspectiva, ele falou do jornal do Jader. Sim. Né, o jornal do Jader, que você diz, ele publicou de uma forma até cruel, né? Assim, parece que o Aquiles, no outro dia, publicou para chatear o Paulo, não sei. Né? Pois é, então essa coisa é uma coisa interessante, porque o jornal do Jader, né, tinha uma característica interessante, né? Era um jornal muito de denuncismo, né? Assim, contra a questão da pública, né? Panfletário, né? Pronto, acho que é a palavra panfletário, né? E também muito desse sentido, porque o ponto de vista do Jader era muito, né, colocava com clareza essa coisa dele, contra Moreira, quem ele era contra. Me permita que só para detalhar coisas, Arnaldo, que são interessantes da época, que eu vou esmiuçar nesse terceiro livro que eu vou fazer, que é Um Jornal e 7 Jornalistas. Então, o Jader de Carvalho assinava artigos assim, recua, cachorro. Entendeu? Ou então, coitado, é corno. Isso na primeira página de um jornal, em 2 colunas. Entendeu? E por trás dessa história, por trás desses títulos, tem uma história que infelizmente nós não temos condições de contar aqui na televisão, mas que nós tentaremos contar no livro. Então tinha esse aspecto, né? O jornal dele já tinha esse aspecto, quer dizer, do ponto de vista pessoal da pessoa que editava o jornal, né? E em relação à sociedade. Então o olhar dele, né, é muito claro, você percebe claramente na leitura do jornal a visão que ele tem da sociedade e a forma como ele tratava essas questões, que eu acho que aí sim é uma linguagem toda própria, né? Muito vinculada a uma visão dele. Trazendo, quando você cita que vai publicar no terceiro livro, que já em 1958 já existe essa folha nos jornais, você remonta, portanto, à primeira metade do século XX, meio século depois já se passou, e eu quero exatamente transportar para a atualidade. Hoje, como é que se encontra esta relação da política com a mídia no estado do Ceará? Política com a mídia, empresa, separando como o Rui fez bem a separação, interesses dos grupos, dos jornais, das televisões, do rádio, e com a redação, com os profissionais. Arnaldo, de uma forma bem sincera, eu acho que está bem, porque ninguém vê nos jornais nenhuma crítica ao governo. Deduza, Cidade. Hein? Você vê? Muito bem. Não, está bem, assim, os interesses estão sendo, portanto, contemplados para os dois lados. Eu queria também colocar uma outra questão, só com relação... Você acha que o jornalismo, antigamente, ele não era mais romântico? O jornalista não tinha sei lá, um caráter mais... não sei se eu não estou encontrando bem o conceito para colocar essa missionário. Questão. De missão. Havia mesmo, mais né? compromisso. Hoje é uma coisa mais formal. Né? Você não acha, o jornalismo era sobretudo romântico, né? Era aquele tempo em que o Miguel Salles, saudoso cronista esportivo, ele escrevia com uma garrafa de cachaça debaixo ao lado da mesa, né? E as corriolas se formavam em redação de jornal, iam
passar a noite, boemia. Então, tomado do ponto de vista da boemia, esse romantismo que se fala tanto, né? Eu acho então que realmente o jornal era mais romântico. Eu penso que isso tem a relação com os cursos de comunicação, Essa que deram um mudança, tom quer mais dizer. profissional à prática jornalística. Mas eu penso que isso não está ligado a uma mudança de conduta na relação com o poder. Porque essas coisas que nós estamos falando aqui, olha, no começo do século XX, o senador do Rio Grande do Sul, que era o fazedor de presidentes, o Pinheiro Machado, quando ele era criticado pela imprensa, que algum assessor vinha dizer, olha, o jornalista tal está lhe criticando, ele dizia, isso é fome, ofereça um emprego a esse rapaz. Isso, ele foi assassinado em 1915. Né? A gente vê que isso é uma prática muito antiga. O Sérgio Miceli tem um livro sobre as relações entre os intelectuais e o poder, e aqui eu vou jogar os jornalistas no mesmo saco dos intelectuais. Porque eles são profissionais da pena. Né? Não quer dizer que sejam eruditos, mas vivem da pena. E o Miceli fala no período do governo Vargas, do primeiro governo Vargas, e estabelece essa relação que o Arnaldo descreveu como promíscua entre os intelectuais e o poder. E eu chamaria de fisiológica. Né? Já na época do primeiro governo Vargas, entre 1930 e 1945. Então, me parece que isso é um fenômeno da longa duração na história brasileira. No Estado Novo, né, isso é muito forte. Não faz muito tempo, um jornalista que era da Globo e saiu, e hoje é da TV estatal, o Franklin Martins, foi afastado da Globo porque tinha toda uma parentela em cargos públicos. Isso já no primeiro governo Lula. Né? E isso foi uma matéria largamente divulgada. Então, quando o Ciro falou aqui na Folha que tinha parente de jornalista, não tinha só jornalista, eu me lembrei do caso do Franklin Martins. O que muda hoje, então eu poderia deduzir que o que é a muda, forma, não a substância. O que muda hoje é que você houve apenas digamos assim, um deslocamento desses interesses nessa relação malsã, como eu chamei, ou promíscua, para ser mais contundente na linguagem. Você migra dos profissionais, dos jornalistas em si, portanto, das redações, para a presidência das empresas. Para as empresas. As empresas. E aí que é muito pior. Que é muito pior. Muito pior. Certo? A relação, por isso porque eu digo assim, a relação do jornalista, eu acho que ela era menos danosa. Está entendendo? Mesmo que você tenha uma portaria, não sei o que, era menos danosa, porque nesse sentido você muitas vezes você via, o jornalista estava na Folha, mas era crítico. Olha, e você identifica isso. A respeito dessa folha, eu teria alguma coisa a acrescentar. Eu estou convencido de que a oposição à Folha, as críticas à Folha, a crítica à Folha, foi feita, foi inventada, foi articulada pelos próprios jornalistas que não faziam parte da Folha. Quer dizer, eu estou do lado de fora, por que eu estou do lado de fora e o Arnaldo está do lado de dentro? Como sempre, o moralismo tem um componente que é a inveja da corrupção. Perfeitamente. É um componente esse é marcante. Né? E tem aquele outro componente também, né? Que geralmente as pessoas expressam com aquela imagem do ladrão que está sendo perseguido. Antigamente corriam atrás dos ladrões nas ruas, hoje é que não tem mais isso, né? E o ladrão saía correndo dizendo, pega ladrão. Ele mesmo, né? Para afastar. E há pouco no Congresso nós vimos que um caçador de corruptos era um dos grandes corruptos, né? O senador Demóstenes. E esses procedimentos fazem parte do que os historiadores chamam longa duração. Isso é desde sempre e continua sendo como sempre. Ciro Saraiva, há um período também que você menciona no livro, em que você faz parte, porque você coordena a campanha do então candidato Tasso Gereissati ao governo do Estado, quando se encerra, portanto, o chamado ciclo dos coronéis. Você ao mesmo tempo, digamos assim, alguém que contribui para o encerramento na medida que você coordenou essa campanha, e essa campanha foi vitoriosa, e o ciclo, quer dizer, dos coronéis high-tech, chamemos assim, do empresariado, dura 24 anos e se encerra também recentemente com a ascensão do outro grupo, no caso liderado aí pelo governador Cid Gomes, porque até Ciro Gomes e até Lúcio Alcântara ainda é a época Tasso Gereissati. Mutatis mutandis, a relação com o poder e a mídia nesse período, ela é uma relação
quer dizer, bastante conturbada, né, nesse sentido. Mas ela não deixa de ter essa relação que eu chamei de malsã com a imprensa. Qual é a tua análise do que ocorre, digamos, pós-Gonzaga Mota, com a imprensa, com a era mudancista, chamemos assim, para não personificar? Arnaldo, eu não tenho informações, sinceramente eu não tenho informações sobre isso aí, porque eu estou ainda estudando, eu estou ouvindo pessoas que estão envolvidas dentro do processo. Eu passei muitos anos fora dessa coisa e não queria, eu não posso, né, fazer uma formulação nesse sentido, mas eu espero que até agosto, setembro, eu possa começar esse trabalho que eu quero fazer para o terceiro livro, que é sobre depois dos coronéis, né, que nós pretendemos fazer uma avaliação do que foi realmente, como foi. E acho que a imprensa é necessariamente para ser examinada isso aí. Eu te fiz essa provocação porque há no consciente, não é no inconsciente não, há no consciente coletivo cearense de que as maiores dificuldades que teve, os maiores embates que teve o governador Tasso Gereissati em seu primeiro governo, com todos os segmentos aí, mais especificamente com a mídia, deveu-se exatamente a ele querer pôr um fim, cortar essa promiscuidade que existia na relação de interesses econômicos, principalmente com as direções dos grandes veículos de comunicação, principalmente, mas também com as redações, que é a Folha do Palácio a que nós nos referimos ainda há pouco. Isso está no consciente e até hoje não foi contada essa história, quer dizer, direito. Não, por isso que eu estou te provocando. A história fará justiça ao Tasso, entendeu? Porque não se podia, eu digo isso no livro, não era preciso que o governo tomasse a iniciativa de fazer a reforma. Esse corte. Exatamente, desse corte. Para não chegar mais esses pedidos de 20 milhões que da sua exatamente. época. Agora, né? era um governo, não era uma secretaria. Porque se o secretário deixasse de dar determinada coisa, o secretário de Obras continuava dando trator, a Secretaria de Agricultura continuava furando cacimba, entendeu? E a Coelce dava também a eletrificação rural. Agora, era preciso que o poder, que o governo se manifestasse como vontade de que aquilo estava acabado. Ok. Como o Tasso fez isso. Mas você sabe que ele, você mesmo está dizendo, que ele enfrentou muita coisa para chegar, para fazer a transformação. E houve essa transformação. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Nós tivemos hoje a participação do jornalista J. Ciro Saraiva, que publicou No Tempo dos Coronéis e que vai publicar mais esses outros dois livros, completando uma parte importante da nossa história política. Pois não. Antes dos Coronéis é o livro que se segue. Certo. É o segundo livro, é antes dos Coronéis. Certo. E depois, numa terceira, depois dos Coronéis. Obrigado. Ok. Portanto, agradecendo especialmente também aos nossos debatedores, os professores Francisco Moreira e Rui Martins Rodrigues, e a você, assinante, com o convite para um próximo Visão Política. Muito obrigado e até lá. E você não vai mais ler jornal como antigamente, depois de ter ouvido o Ciro Saraiva, certamente.